Você quer ter qualidade de vida. E você sabe quais são as engrenagens que você precisa ajustar para ter qualidade de vida? É sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. Olá, eu sou Andréa Chaves. Eu estou psicóloga, porque psicologia é a minha carreira, mas eu sou cristã e essa é a minha identidade. E antes de continuar esse vídeo, se inscreve aí no meu canal, porque a partir de agora eu vou gravar vídeos semanais para falar um pouco sobre essas engrenagens que fazem com que a gente tenha qualidade de vida. Nós vamos falar de fé, de saúde emocional, de saúde mental, de vinculação social e de comportamentos assertivos, para você aprender a dar ordem em meio aos caos que sempre aparecem. Então vamos começar a responder a pergunta. Todo mundo quer ter qualidade de vida. E nesse início de ano, as pessoas fazem vários planos, várias metas para serem alcançadas. Mas como ter qualidade de vida se nós não fizermos as engrenagens se ajustarem para a vida girar? A nossa vida funciona como um carro em movimento e a gente precisa ajustar todas as peças para ter qualidade de vida. Nós vamos falar hoje dos 4 eixos de cuidado. É um método que eu trabalho há 15 anos no consultório e que tem me acompanhado para garantir a minha qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas que estão à minha volta e dos meus pacientes. Então vamos começar. Qual que é o primeiro eixo que a gente precisa cuidar para que a gente tenha qualidade de vida? O nosso eixo biológico. É impossível você ter qualidade de vida, ter saúde mental, emocional, financeira. É impossível você ser uma boa mãe, uma boa funcionária se você não cuidar do seu corpo. Então, o nosso primeiro eixo de cuidado é o corpo, é o eixo biológico. É essa carcaça aqui que precisa tomar banho, precisa ir no dentista, precisa tomar remédio psiquiátrico, precisa tomar medicação para pressão, para diabetes, precisa fazer atividade física. No nosso eixo biológico, nós vamos contemplar toda essa estrutura que vai literalmente da cabeça à ponta dos pés. Só quem já tropeçou e bateu o dedo mindinho que sabe o quanto é que dói. Só que existem estruturas internas. Hormônios, órgãos internos, neurotransmissores, vitaminas, várias coisas que precisam estar ajustadas para que a gente tenha qualidade de vida. O nosso eixo biológico é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar em qualidade de vida. Atividade física não é frescura para deixar um corpo bonito apenas, embora isso seja um fator aí incentivador. Mas a atividade física, ela libera vários neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso humor. Existem modulações hormonais e de vitaminas que vão favorecer, inclusive, as suas emoções. Então, esse é o nosso primeiro eixo, o eixo biológico. Cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo. E isso inclui salão de beleza, viu, gente? Porque arrumar o cabelo e fazer a unha também é saúde emocional. Quem nunca, num dia que estava chateado, foi num salão para melhorar o humor? Existem várias coisas que são terapêuticas. Não substitui a terapia, mas são importantes. Cuidar do nosso corpo é a base fundamental que vai nos estruturar. É como uma obra, é como uma construção. Quando a gente cuida da base, a gente consegue levantar um prédio forte, com muitos andares. E aí, nós precisamos pensar que nesse eixo biológico, a psiquiatria é uma área da saúde. Não é uma área de pessoas fracas. Existem ainda muitos tabus que envolvem as medicações psiquiátricas. Como quem toma remédio psiquiátrico é fraco, não precisa tomar medicação, essa medicação vai me viciar e várias outras coisas que impedem as pessoas de buscar, aderir e permanecer num tratamento. Eu quero te dizer que medicação psiquiátrica é como comida, é como uma medicação para diabetes. Se você precisa tomar e está sendo acompanhado por um médico, você deve tomar. E isso é importante também para a sua saúde emocional. Depois dessas questões que são da medicina, da nossa estrutura química, o cuidado do nosso corpo sempre vai passar por uma boa noite de sono. Dormir bem, gente, faz parte da vida. Sabe aquela historinha que seu pai fala? Vai dormir cedo, porque amanhã você vai acordar? Isso é real. Todas as vezes que você tem uma noite de sono mal dormida, isso vai influenciar na produção de vários hormônios e vários neurotransmissores. Tanto é que quem trabalha à noite tem adicional noturno. Por quê? Porque altera o ciclo cardiano e isso é importante. Uma outra coisa que também vai influenciar na qualidade do seu eixo biológico são atividades físicas, que são fundamentais para que a gente seja uma velhinha que dê conta de levantar, que a gente tenha estrutura para correr atrás dos netos, para pegar os filhos nos braços. Então, esse é o nosso primeiro eixo de cuidado, eixo biológico. Cuidando do nosso corpo, nós vamos agora para o nosso segundo eixo de cuidado, que é o nosso eixo emocional. Sabe o que é isso? São as suas emoções. E da onde vêm as minhas emoções?
As minhas emoções vêm dos meus 5 sentidos. Aquilo que eu escuto, vejo, sinto, cheiro e toco. E aí eu vou formando memórias afetivas, inclusive. Sabe aquele cheiro que te lembra alguém? Sabe aquela música que quando você escuta te leva a uma memória do passado? Isso é o nosso eixo emocional. Por que criança, por exemplo, não tem medo? Porque ela ainda não foi submetida a uma memória de medo. E as nossas emoções, elas vão desencadear vários repertórios de comportamento. Tem pessoas que, em virtude de criação, ou de ambientes que ela foi inserida, ou de palavras que ela escutou, de situações que ela vivenciou, que vão emitir comportamentos na fase adulta. E isso, por vezes, vai influenciar no adoecimento. Porque a saúde emocional, a saúde mental, ela é sempre multifatorial. Nunca é só um motivo, nunca é só uma coisa. Existem questões que são biológicas, é óbvio, porque não é depressivo quem quer, é depressivo quem pode. Você precisa ter uma estrutura química que conduza aí, né, a falha de alguns neurotransmissores que vai te levar, por exemplo, à depressão. Mas existem outros fatores que vão influenciar, porque a saúde mental ela é sempre multifatorial, nunca é só um motivo. E aí no eixo emocional tem os nossos 5 sentidos que vão fazer esses depósitos de memórias. E aí nesses depósitos de memórias nós precisamos entender quais são as memórias que a gente já tem depositada e quais são as memórias que nós vamos querer depositar para fazer aí essa mudança aí, né? Esse alinhamento dessa engrenagem para que você tenha qualidade de vida. A OMS disse em 2018 que saúde mental é pilar da qualidade de vida. Mas essa é uma história bem antiga. Paulo escreveu na Bíblia, em Romanos 12:2, que para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. E aí, quando eu leio de trás para frente, quando eu renovo a minha mente, eu acesso a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não tomo a forma desse mundo. Ou seja, não me condiciono aos pensamentos que as pessoas me vendem. Então, há mais de 2000 anos, a saúde emocional já era tema de debate. Davi dizia, enquanto eu calei, os meus ossos secaram, mas quando eu falei, eu trouxe vida. E lá em Tiago ele fala assim, eu confesso meus pecados para Deus para ser perdoado, mas eu confesso um ao outro para que haja cura. Então há muitos anos já se fala da importância de cuidar das nossas emoções. Infelizmente hoje, a depressão tem aí uma expectativa mundial de ser a doença que mais incapacita pessoas em idade laboral. Então nós precisamos cuidar das nossas emoções. Mas como cuidar das nossas emoções sem pensar no terceiro eixo de cuidado, que é o eixo emocional? É o próximo eixo que nós vamos falar. Então, as nossas emoções vão desencadear o nosso repertório de comportamento. E nós precisamos ganhar novos repertórios comportamentais para agir diferente diante das situações caóticas que a vida vai apresentar. E não se iluda, todos nós vamos passar dias difíceis. E Jesus não enganou ninguém. Ele disse, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo. Se eu venci o mundo, você também pode vencer. E o que é aflição e bom ânimo se não for sentimento? Então, no mundo você vai ter sentimentos ruins, mas se você conseguir transformar esses sentimentos, você vai conseguir ter força para vencer. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que é produzida as fontes da vida. E não é esse coração que bombeia sangue, é o coração sistema límbico, que é o centro das nossas emoções. Então, de tudo que você deve guardar, guarde o seu sistema límbico, porque é dele que vai proceder as fontes da sua vida. Todos nós fazemos decisões emocionais, escolhemos roupas, pessoas, comidas. Tem coisa que a gente não come só de olhar, porque nos dá agonia. Eu sou dessas. Se eu não for com a cara, eu nem experimento. Então, as nossas emoções vão aí permear várias coisas que nós vivemos. E não é porque eu sou psicóloga, não. Mas pode olhar para o lado. E olha, inclusive, para a sua vida. As piores situações caóticas que eu e você já vivemos, teve fundo emocional. Foi uma ira indevida, foi um comportamento não assertivo, foi uma palavra dita sem temperança, foi uma mágoa, uma falta de perdão, uma vivência que a gente ficou ali ruminando. Isso tudo vai influenciar na nossa qualidade de vida. E agora vamos lá para o nosso terceiro eixo de cuidado, que é o nosso eixo social. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quais são as pessoas que te influenciam? Porque todos os dias nós influenciamos e somos influenciados.
E no nosso eixo social, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, como o reforço positivo e a desensibilização sistêmica, que são conceitos básicos da teoria de aprendizagem de Skinner, que foi o pai da psicologia comportamental. E aí ele vai dizer que o aumento do comportamento vai gerar reforço positivo e a diminuição do comportamento vai punir ou extinguir um comportamento. Então, quando a gente faz a mesma coisa, a gente vai ter um reforço positivo ali do nosso núcleo de apoio. E quando a gente faz uma coisa diferente, a gente vai ser punido. Quando a gente vai falar de sensibilização sistêmica, é quando a gente começa a se aproximar dos objetos que nos trazem dor. E muitas vezes nós nos mantemos em ambientes sociais que reforçam comportamentos equivocados porque a gente não quer sentir dor. O nosso ambiente social vai influenciar na emissão de comportamentos verbais, emocionais, de comportamentos de compra e até de escolhas. Sabe aquela história que teu pai dizia? Eu não sei o teu, mas o meu falava. Cuidado com quem tu andas. De acordo com quem tu andas, eu vou te dizer quem tu és. Quem se mistura com porcos, farelos come. Meu pai era taxativo nisso. E isso ele queria dizer claramente que os meus relacionamentos, as pessoas que estavam ali perto de mim, iriam influenciar na minha vida. E é claro que quando a gente é mais novo, a gente nem quer saber disso. Mas eu quero te confessar uma coisa. Todos os problemas que eu já tive na vida foi porque eu não escutei a intuição do meu pai e da minha mãe. Porque independente da escolaridade dos seus pais ou da religião deles, independente, eles têm uma ligação com o inefável, eles têm uma ligação com Deus esquisita. Pai e mãe falou, respira fundo. O nosso eixo social vai corresponder aos nossos grupos. Grupo de igreja, grupo de casa, localização geográfica. Você que é aqui de Brasília, por exemplo, já pensou em concurso público, eu tenho certeza. Aqui em Brasília a gente tem uma cultura social muito forte, por exemplo, de induzir as pessoas a passarem em um concurso público, a achar que ser servidor público é o auge da carreira de alguém. E não é que não seja, eu também sou servidora pública. E foi um grande presente de Deus ter passado num concurso assim que eu terminei meu mestrado. Mas isso, de fato, é uma cultura aqui de Brasília. Porque se você for para São Paulo, a cultura de lá é outra. Todo mundo lá quer ser trainee de uma multinacional. Então, a nossa localização geográfica vai influenciar nos nossos comportamentos sociais, a nossa família de origem, a época que a gente nasceu. E tudo isso é uma outra engrenagem que vai se ajustando para nos dar qualidade de vida. E o nosso quarto eixo de cuidado, não menos e nem mais importante, é a nossa espiritualidade, são as nossas crenças. E o que é a espiritualidade? Aaron Beck diz que os princípios da psicologia cognitivo-comportamental é como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro. E o que seria expectativa de futuro se não fosse fé? A palavra fé é semântica, tá, gente? Só olhar no dicionário. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo na convicção de que elas vão acontecer. E aí, quando a gente vai falar de fé, a gente vai falar de assertividade, que envolve o resultado das nossas crenças, né? Que vai falar um pouco sobre o caminho que a gente trilha. E aí, gente, sem fé é impossível aderir a qualquer coisa. Se você não tiver fé de que um remedinho que você toma, que vai pro seu estômago, vai melhorar a sua dor de cabeça, você nem toma. Então, no nosso processo de ajuste da engrenagem, a gente vai precisar ter um pouco de fé. A gente vai precisar entender um pouco sobre como essa fé vai influenciar no nosso futuro. E aí, entenda, a fé ela é um compromisso que você tem primeiramente com você. Para a gente ter fé, a gente de fato precisa elevar os nossos olhos para coisas muito mais altas. Quando a gente fica aqui só no natural, a vida é super sem graça. Tem dias que misericórdia, não dá vontade nem de levantar da cama. E aí a Bíblia diz assim, ó, eleve os seus olhos para o alto, de onde te pode vir socorro, e o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ok, Andréia, eu não tenho uma fé no cristianismo, eu não tenho uma fé religiosa, mas você precisa ter fé, até para achar que o caos vai acontecer. Você não tem controle sobre o dia de amanhã? Como é que você fala para as pessoas que amanhã você vai voltar para o trabalho? Isso é fé. O dia ainda não aconteceu? E se acontecer algo que te impeça de estar lá? Como é que você assume um compromisso de comprar uma passagem aérea para você viajar daqui a 6 meses? Isso é fé. Você nem sabe como é que você vai estar de saúde, como é que vai estar a sua vida daqui a 6 meses.
Então a fé é esse firme fundamento das coisas que eu não vejo na expectativa de que elas vão acontecer. E eu quero te dizer que é impossível viver sem fé. Experiência. Tem 15 anos que eu atuo como psicóloga, mais ou menos 15 anos. Eu já vi muitas coisas acontecerem. Hoje, aqui em Brasília, eu atuo num serviço de urgência e emergência psiquiátrica, o SAMU. E ele me permitiu viver coisas que nenhuma faculdade, nenhuma aula de mestrado ou de doutorado me permitiria viver. E eu quero te dizer que sem fé, a vida perde a graça. Então a fé é esse olhar para frente, essa expectativa de futuro que nós precisamos ter para ajustar a engrenagem da nossa vida. Então vamos lá. Nós temos 4 eixos que nós vamos precisar cuidar para fazer a engrenagem da vida girar. André, eu preciso cuidar dos 4 eixos? Precisa. Na mesma proporção? Não. Você já viu a engrenagem de um relógio? Ela tem peças de tamanho diferente. Talvez algum tempo da sua vida você vai ter que parar para cuidar do seu corpo. 2022 foi um ano, por exemplo, que eu vivi um Shemitah. Shemitah é uma palavra em hebraico que significa tempo de descanso. Eu tive que parar o meu corpo físico porque depois do Covid eu tive algumas complicações de saúde. E eu precisei voltar parte do meu tempo para cuidar dessa carcaça aqui, porque ela precisa funcionar. Eu quero viver só até 120 anos. Em alguns outros momentos, você vai estar debilitada emocionalmente. Você pode estar, inclusive, com um diagnóstico de depressão, ansiedade ou alguma outra coisa, e você vai precisar redobrar suas atenções com as suas emoções. Talvez você precise investir em melhorar o seu eixo social, em fazer novos amigos. Mas eu quero te dizer que o nosso 4º eixo é a fé, é a espiritualidade que vai permear os demais eixos. O que eu posso te afirmar é que, sem cuidar desses 4 eixos, é impossível que você tenha qualidade de vida. Eu trabalho no SAMU aqui em Brasília, que é um projeto pioneiro no Brasil que faz atendimentos psiquiátricos de urgência e emergência. E eu quero te dizer que nesses 5, 6 anos que eu estou no SAMU, eu já vi coisas que nenhum mestrado, nenhum doutorado, nenhuma aula de faculdade ou de qualquer curso que eu tenha visto poderia descrever. Eu já vivi situações extremas, aonde só a fé na humanidade, a fé de que é possível viver melhor e com mais qualidade de vida, é que permitiram com que aquelas pessoas que estavam sofrendo e a equipe que estava trabalhando continuasse. Porque não se iluda, atrás de um macacão e de uma farda tem humanos e muitas vezes a gente literalmente engole o choro. Então entenda que alinhar esses 4 eixos de cuidado vai fazer com que você consiga cumprir as suas metas, os seus desejos nesse ano que está iniciando. Nós temos aí um livro aberto, páginas em branco, para viver melhor e com mais qualidade de vida. E não importa o que você tenha vivido até aqui. Eu, de fato, não conheço a sua vida, mas o que eu posso te afirmar é que é possível viver melhor e com mais qualidade de vida com tudo aquilo que você tem e com tudo aquilo que você não tem. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu vier a ser, eu sempre digo que vem do Senhor. Mas aquilo que eu não sou, aquilo que eu não tenho e que eu não vier a ser, também vem do Senhor. Afinal, todos nós somos respostas dos nossos sims e dos nossos nãos. Cuide dos seus 4 eixos de cuidado, invista na sua saúde emocional, invista tempo para cuidar do seu corpo, invista tempo para criar bons relacionamentos. Tenha fé, é possível viver melhor.